município ele arrecada em várias fontes, né? Eu coloquei as principais aqui, mas aqui em cima, a receitas correntes, ele tem um total. Por que eu não coloquei? Porque seria massivo a gente colocar muita coisa aqui e ficar lendo para vocês. Mas a receita total corrente do município foi 138 milhões, 091.552,18. E temos as maiores representatividades disso, né? A gente tem aqui impostos, taxas e contribuições, que abrange 45% da receita arrecadada pelo município. Dentro delas, temos o IPTU, que representa 26,39%, que é 36 milhões, 439.693,26. Esse valor, no primeiro quadrimestre, ele acaba sendo um pouco maior em comparação com os demais quadrimestres, porque a gente tem a cota única do IPTU, e muitas pessoas acabam pagando ali e dá um valor considerável nos meses de fevereiro e março do ano. O ISS também, ele pega um bom trecho da temporada ali também. Então, o valor nesse primeiro quadrimestre, 8.553.706,92, representa 6,19. Transferências correntes é outro valor considerável, é até maior do que o IPTU. As transferências correntes, elas são referentes à cota parte do IPVA. O município ele tem direito a 50% do IPVA que nós pagamos nos nossos veículos. Por isso que é importante também todo cidadão guaratuano ter um veículo cadastrado no município. Também tem o ICMS, várias outras cota parte do FPM. Então o município ele acaba arrecadando quase metade dos seus valores referentes a impostos estaduais e federais, e tem a sua parte que é repassada para o município. Essas outras receitas correntes são repasses feitos pelo Estado ou pelo governo federal também, só que eles não são linkados com nenhum tipo de imposto, eles são repasses para custeio, saúde, educação. Então ele também é considerável também o valor de 7,92%. Aqui eu coloquei aqui os valores aqui de IPTU, cota parte FPM, transferências do Fundeb e ISS municipal, para vocês terem uma ideia que o IPTU aqui na verdade é o maior, se você olhar de uma forma isolada, a maior arrecadação com 36 milhões, 44. Cota parte FPM, 23 milhões, 12. Transferências do Fundeb, que é para a educação, 16 milhões, 48. E o ISS, 8 milhões, 55. Dentro disso, a gente fez também uma análise dos... A gente fez uma análise da receita de capital. A receita de capital do município, esse ano, ela foi mandada pelo governo federal e pelo Estado, o total de 4.439.650,69. Desse valor, 2 milhões 0,5 são para a construção da UBS lá do Castelo Novo. Até depois o senhor secretário Aragones pode falar um pouco mais sobre isso, sobre como está essa obra, se já está sendo feita a licitação e como está o andamento. E 2,38 milhões veio para a aquisição de veículos, para a saúde, para outros órgãos do município, e o volume mais considerável ali, de 1.600.000, veio para a aquisição de maquinário rodoviário para manutenção de vias da área rural. Então, esse valor veio do convênio do SEAB, do Estado do Paraná, com o município. Então, já temos aí também essa possibilidade de algumas novidades para a melhoria dessa região. Essas são as receitas de capital. Então, essas receitas, eu acabei não explicando para vocês, tem a receita corrente e a receita de capital. A receita de capital ela só pode ser utilizada para adquirir um bem para o município, seja um veículo, um imóvel, só bens de capital. As receitas correntes elas podem ser utilizadas para pagamento de folha e demais atividades de custeio do município, como aquisição de papel A4, pagamento de luz, água, aluguel de alguns imóveis que o município tem. Egressos e repasses. Além das despesas que o município tem para o seu custeio, ele tem que também
subsidiar as outras entidades, como o Legislativo, aqui que temos a Câmara Municipal. Nesse primeiro quadrimestre, foi passado 4,76 milhões para a Câmara para seu funcionamento, porque a Câmara ela não tem fontes de recursos, ela não tem arrecadação, ela não recebe parte do nosso IPTU ou qualquer outro tipo de recebimento de valores. E também temos o Guaraprévio, que ele recebe a taxa administrativa de 695 mil neste primeiro quadrimestre. Ele é um valor percentual em relação à folha de pagamento do município. Por que ele recebe esse valor? Porque o Guaraprév ele faz a gestão dos recursos da aposentadoria do servidor, então ele precisa ter uma estrutura administrativa, ele é uma autarquia, então ele precisa desse valor mensal para poder pagar os salários dos servidores, os custos que eles têm lá. Porque o repasse que é feito do patronal para o Guaraprév, ele é unicamente utilizado para pagamento de aposentadorias futuras e presentes. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, é um pouco mais complexo, mas eu acho interessante a gente frisar isso. O município, ele arrecadou um valor de receita corrente, e ele teve um gasto, como são as despesas correntes. Nesse volume, o município ele teve um superávit financeiro de 21.534.632,63. O que significa isso? Que o município gastou menos do que arrecadou nesse volume financeiro de 21 milhões, nesse primeiro quadrimestre. Mas, em contrapartida, o município ele tem, na sua estrutura financeira, dívidas que são parcelamentos de gestões passadas. E nessa gestão ainda não teve nenhum parcelamento, agora a Prévia não precisou fazer o parcelamento do déficit atorial, e também não teve parcelamento de dívidas do Guaraprév. Mas em gestões anteriores tivemos dívidas que foram parceladas e elas têm que ser pagas mensalmente. Então, além da despesa que a gente tem que empenhar para pagar a receita de capital que entrou, que são aqueles 5 milhões que eu comentei anteriormente, a gente ainda tem que pagar as dívidas. E essas dívidas elas saem do recurso corrente, porque o recurso de capital ele não tem capacidade financeira de pagar. Então ele dá esse déficit de 18.528.394,26. Só que se a gente somar a receita corrente com a receita de capital e a despesa corrente com a despesa de capital e fazer a subtração, a gente tem um superávit total de 3.006.238,37. Isso que está ocorrendo no município não é ilegal. O que ocorre? Ocorreria se a gente pensasse como ilegal se tivesse um superávit de capital e um déficit na corrente. Por quê? A receita de capital ela não pode ser utilizada de maneira corrente. Só que o superávit corrente pode ser utilizado para cobrir os valores aqui da despesa de capital. Como eu expliquei, a maioria desses gastos aqui são decorrentes, vou pegar aqui o papel que eu fiz, decorrentes de parcelamentos de gestões passadas.